Bom, agora nós vamos a Brasília. O deputado Arthur Maia, presidente da CPMI do 8 de janeiro, criticou a decisão monocrática do ministro do Supremo, Nunes Marques, que autorizou a delegada da Polícia Federal, Marília Ferreira Alencar, a não comparecer à comissão. Marília é ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal e ocupou o cargo no período da invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Ao fim e ao cabo, as duas casas do Congresso Nacional. Não há dúvida que uma decisão monocrática superando uma convocação desta comissão evidencia a falta de equilíbrio entre os poderes. Porque, logicamente, que uma posição isolada de um único ministro possa se sobrepor a uma decisão conjunta, unânime, de uma comissão parlamentar de inquérito que tem, sim, poderes investigativos. Com a falta de Marília Alencar, a comissão convocou para depor a cabo Marcela da Silva Moraes Pino, da Polícia Militar do Distrito Federal. Fernão, como bem disse aí o presidente da CPI, Arthur Maia, né? Enfim, essa decisão monocrática, diga-se de passagem, do ministro Nunes Marques, tratorou o requerimento da própria CPI, que se propôs a ouvir aí a ex-subsecretária, né? A Marília, e aí foi substituída, na verdade, pela cabo Marcela, hoje na CPMI do 8 de janeiro, em razão dessa decisão monocrática aí do ministro Nunes Marques. Gente, o controle do judiciário sempre foi o problema mais intrincado da democracia. Ele é o poder não eleito que está armado para tirar a liberdade, a propriedade e até a vida das pessoas. Então, como é que você consegue manter sob controle uma entidade que tem esse tipo de prerrogativa? O que a humanidade aprendeu sobre isso ao longo dos milênios aí? Bom, primeiro que não adianta armar um poder para vigiar o outro, né? Todo ponto de concentração de poder cria obrigatória e automaticamente um foco de corrupção. Então, criar instâncias de fiscalização do sistema dentro do sistema, no máximo, transfere o foco da corrupção de uma porteira para outra. Se tudo não morrer no povo, dando a última palavra e a última sentença sobre tudo, né, a corrupção só muda de lugar. Então, a separação dos poderes foi um passo decisivo para a superação do absolutismo monárquico, né, daquela condição em que o rei mandava em tudo e não era desafiado por ninguém. A separação dos poderes é essencial, como o Brasil está vendo na carne e nós acabamos de ver aí nesse depoimento. Mas isso não basta, né? São necessárias mais uma série de providências, mesmo para quem tem os poderes divididos devidamente, uns fiscalizando os outros. Então, as democracias avançadas cercam o poder judiciário de coisas, de outras providências, tais como, por exemplo, quem legisla não julga e quem julga não legisla. Essa é básica, né? Pela razão que nós acabamos de ver aí. Outra, quem julga não decide quem vai ser ou não julgado, né? Isso já divide os papéis, até aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, uma coisa era o juiz, o outro era o Ministério Público, né? Mas não basta, né? Quem acusa não deve decidir quem é acusado. E isso, na democracia mais avançada, separa o papel do promotor do papel do grande júri, né? Quer dizer, quem decide se você vai ser ou não vai ser julgado é um grande júri, quer dizer, um conjunto de pessoas semelhantes a você nas suas características e credenciais sociológicas, né, que vai ouvir o conjunto das acusações e provas, indícios reunidos, né, e vai decidir. Por que tomaram essa providência? Para que a justiça não virasse um instrumento da briga política, né, como a gente está vendo, que é facílimo fazer ela virar, né? O acusador mor, né, o promotor,
que nos Estados Unidos se chama o Attorney General, né, é diretamente eleito pelo povo, né, que é o potencial cliente da justiça, né, ou o réu potencial. Quer dizer, esse cara é um cargo eleito, né, diretamente, não pode ser nomeado por ninguém, né. Quem decide a culpa ou a inocência do réu é o júri, um outro júri, diferente daquele grande júri que decide quem vai ser ou não julgado, né? Se ele decidir que você vai ser julgado, então se convoca um júri de pessoas iguais às pessoas envolvidas no caso, né, que vai definir a culpa ou a inocência do réu mediante a avaliação dos fatos, né? A mentira, que hoje é rebatizada aí de narrativa, né, é expressamente criminalizada, chama perjúrio, né? E a baliza para identificar a mentira é o fato, né? Mentira é a descrição do fato que não corresponde exatamente ao fato, né? Então não tem esse negócio de narrativa, né? Narrativa é aquele interstício entre o fato e a mentira, onde é possível alguma interpretação, mas aqui nós usamos genericamente essa palavra para qualquer tipo de mentira a mais grosseira possível, né? E mais, na democracia, quem sentencia não é o juiz, né? É a ideia do que é justo para a média das pessoas comuns, consagrada pela tradição. Quer dizer, é aquela sentença que sempre se deu para aquele mesmo crime, né? É automático isso. Na hora que o cara é considerado culpado, ele pega a mesma sentença que sempre se deu para aquilo. O juiz é apenas e tão somente o fiscal do cumprimento de todos esses ritos que despersonalizam o devido processo, né? Quer dizer, ele é o exato avesso das decisões monocráticas que sustentam aí o golpe lulista, né? Não existe em todo esse circuito cargo algum que não seja perdível, né? Todos estão sujeitos a recall, né? Ou os juízes lá são juízes enquanto se comportarem bem, while good behavior, inclusive os da Suprema Corte. Quer dizer, enquanto se comportarem bem. E esses são os remédios, gente. Fora daí, você cai nisso que nós estamos, que é uma ditadura risonha e franca. Perfeito. Augusto, quero te ouvir também mais um exemplo, mais um caso aí de interferência do judiciário, agora com essa decisão monocrática do ministro Nunes Marques, de abonar a falta da subsecretária para ela não participar, não depor hoje na CPMI do 8 de janeiro. E só um detalhe, a Marília foi convocada pela CPMI para explicar um relatório que detalhava ali as cidades onde o então candidato Lula teria vencido no primeiro turno das eleições. Agora, qual é a relação disso com a CPMI dos atos do 8 de janeiro, hein, Augusto? E o que tem a ver o ministro do Supremo com o que faz o Legislativo? Eles mandam instalar a CPI, instaurar uma CPI, ou essa não pode e tal. Isso aí é interferir no território de outro poder, para começo de conversa. Me espanta ainda mais esse episódio, porque parte essa decisão de um dos mudinhos do Bolsonaro. Quer dizer, eles ficam quietos na hora de comentar assunto, de agir em assuntos importantes, a opinar sobre assuntos importantes, e quando se manifestam, agora continuam mudinhos, não falam sobre, mas quando se manifesta para fazer besteira, então é melhor não fazer nada. Não fazer nada. O que esse cara está achando? Que já foi cooptado pelo Gilmar Mendes, está sob ameaça, recebeu algum ultimato do Alexandre de Moraes? Qual é a dele? Ele não tem que decidir isso porque foi indicado pelo Bolsonaro, mas porque não foi indicado pelo Lula, portanto deveria agir como quem não é cúmplice. E agora ele quer interferir. Isso pode, isso não pode. Vai cuidar dos processos que estão ali crescendo, né, na pilha de projetos importantes, processos importantes que não são julgados. Vão julgar rapidinho
os inocentes de 8 de janeiro e pare de perturbar outros poderes. Agora, o Congresso precisa ter um pouco mais de altivez. Manda passear esse cara. Tá? Não dá bola para isso aí, convoca outra vez. Convoca outra vez, ou convoca o próprio ministro. Sabe, o Congresso ou age com altivez ou vai ser dissolvido pelo voto popular na próxima eleição. Tá? Isso aí não fica impune, não.